Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu coloquei o volume no máximo, acho que tá ok. Beleza. Bom, são 7h03. Eu vou esperar mais uns 2, 3 minutinhos, e aí, se ninguém mais entrar, a gente começa e eu peço para a web ser gravada. É você que está aí, Rafael, no suporte hoje ou é outra pessoa? Só para eu poder te chamar pelo nome quando precisar. Eu quero pedir para você deixar a web gravando, por favor, pode ser? Suporte? Acho que é o Guilherme, né? Você que me mandou e-mail. Não sei se é Guilherme ou Rafael. Eu vou começar já, mas eu queria antes que você pudesse deixar a web gravando. Tá ok? Oi, Matheus, boa noite. Bom que você chegou também. Eu estava só aguardando mais uns minutinhos para começar. Rápida, ela tem um caráter só de avisos mesmo. Serve para que a gente possa conversar um pouco sobre sobre a disciplina de LTCC3 e mais sobre as questões burocráticas mesmo. Apesar de todos vocês já estarem atuando em outras edições, sempre muda alguma coisa de uma para outra, e é bom que combine algumas questões ainda nesse início do semestre, para que a gente possa repassar tudo isso certinho para os alunos. Okay? Então, acho que a gente pode começar falando sobre as datas mesmo. Não sei se vocês acompanharam, mas há uma semana aproximadamente a coordenação conseguiu fechar as datas, né? No início do ano havia sido disponibilizado já um calendário, né? Mas ele sofreu algumas alterações. Eu pedi, na verdade, para os prazos serem alterados, né? E aí ficou assim. Eu já vi que alguns alunos responderam que receberam a mensagem, outros não, mas isso, né, infelizmente, é comum, porque muitos deles acabam deixando para se preocupar com essas questões, né, sempre véspera da entrega. Então, vejam, o artigo, né, de conclusão, a data definida para entrega, a data final, ficou para 30 de junho, aí já mandei isso por mensagem para todos os alunos, e também foi postado no fórum.
Eu peço também, para que, eu não sei se vocês estão divididos em polos ainda, né, porque sempre no final do curso, alguns tutores saem, outros permanecem, vocês ainda estão trabalhando conforme os polos ou todos estão com todos os alunos? Por polo ainda? Ah, beleza. Então, eu queria pedir, fazer um favor para vocês reiterarem, né, por mensagem em fórum específicas para os polos de vocês e também por mensagens individuais essas datas, né, então o artigo, a data limite para ser entregue é dia 30 de junho. Aí a gente já teve algumas mensagens, né, dos alunos perguntando se, por acaso, as bancas podem ser adiantadas. E aí, eu conversei com a coordenação e a resposta é positiva, mas apenas se todas as disciplinas já tiveram sido finalizadas, se tiver o aval do orientador, e se também já tiver ocorrido o encontro presencial, né? Porque o terceiro encontro presencial agora, ele é, então, completamente destinado a essas discussões de OTCC, né? Então, se o aluno tiver, né, esses 3 requisitos cumpridos, ele pode, sim, adiantar a defesa. Eu acredito que não serão muitos os casos, né? Mas caso apareça mais alguma pergunta, né, sobre isso, então pode, sim, adiantar, desde que, né, existam essas três condições. A postagem, então, é até dia 30 de junho, mas a plataforma vai estar aberta desde o dia 15. Né? A gente não vai abrir antes, de uma forma, né, assim, geral para todos os alunos desde já, justamente para que exista esse cuidado né, na elaboração do artigo, do TCC, e aí caso exista algum aluno uma situação específica que precisa defender antes, por alguma razão, aí entra em contato conosco e a gente estuda o caso. No caso que perguntaram ali na plataforma, o aluno é Rossano, o nome dele, ele disse que queria defender antes, porque queria publicar o artigo nos congressos, enfim. Mas aí eu vi que o Fernando também já orientou ele, dizendo que nada impede, né, que ele apresente esse artigo, desde que os anais, né, do congresso saiam depois, né, da defesa. Então, nesses casos, pode sim existir a antecipação. Okay? Mas em todos os outros casos, a data final é 30 de junho e a data inicial é 15 de junho. Okay? E aí também eu peço para que quando vocês forem avisados sobre essas datas, né, novamente a gente sempre fala isso, mas sempre existem esses casos recorrentes, pedir para que os alunos postem pelo menos um dia de antecedência ou no início do dia 30, né, porque normalmente a plataforma, né, ela fica subcarregada, e aí 10, 5 minutos antes da meia-noite o sistema trava e os alunos não conseguem postar os artigos e ficam todos desesperados. Né? Então, gostaria de pedir para que vocês enfatizassem também essa questão com eles. Okay? Aí, sobre a questão das bancas, ficou definido, isso em decorrência do calendário do NUTEAD, a gente tinha pensado até em estender um pouco essas bancas, para que o processo fosse um pouco mais tranquilo, porque dessa vez a gente tem um cenário inédito, são mais de 130 trabalhos, então provavelmente a gente vai ter bastante trabalho para definir todas essas bancas e para realizar todas essas defesas, mas o calendário do NUTEAD diz, né, do convênio dessa edição acaba, que as defesas devem ocorrer todas até o dia 21 de agosto. Então, também já postei isso, mas gostaria que vocês reiterassem que todas as defesas, então, deverão ocorrer obrigatoriamente entre os dias 1º e 21 de agosto. Tá? Então, a entrega é 30 de junho, aí se eles perguntarem, né, sobre o porquê de não poder entregar antes, né, aquela justificativa que, bom, a gente precisa enviar o trabalho para todos esses professores, né, para as bancas, e além disso eles precisam ter o tempo hábil, então, para que possam ler e que possam analisar os artigos, né, então, por conta disso, esse intervalo de um mês, para nós a gente sabe que é de praxe, que é comum enviar trabalho antes, mas caso apareça alguma dúvida, né, nesse sentido, eu peço que vocês me ajudem, então, a responder, né, com essa justificativa, né, que a gente tem um mês de prazo para enviar os trabalhos, organizar as bancas e que os professores possam lê-los. A gente ainda não tem um calendário específico
de datas, né? Porque na última edição, por exemplo, nós concentramos as bancas em 4 finais de semana. Então, cada final de semana foi destinado às defesas de um polo. O Matheus, né, era tutor nessa edição, deve ser lembrado dessa organização. Na época, a gente tinha 5 polos, mas 2 polos tinham poucos alunos, então deu para fazer 2 polos em um final de semana e os outros 3 em cada final de semana. Não sei se a gente vai manter essa organização ainda, a gente parar para sentar, né, parar para pensar sobre isso. Então, posteriormente, essas questões serão divulgadas aos alunos, né, mas desde já, eu já peço para que vocês, né, me ajudem a conversar com eles sobre a questão da banca presencial, né, essa é uma informação que eu tenho passado para eles desde o início da especialização, então, eu acredito que a maioria já está ciente desse processo, mas, né, mesmo assim, é agora na disciplina de ATCC3 que essas informações se tornam mais claras. Então, já tem uma web marcada, deixa eu conferir aqui, eu anotei, esqueci a data, do início do mês que vem, né, com os alunos. Deixa eu ver. A web foi marcada para o dia 5, uma quinta-feira, né, a web que eu vou fazer para todos os alunos. Então, nessa web eu vou explicar todos esses procedimentos, falar novamente, então, sobre a ocorrência dessa banca presencial. Mas uma coisa que a gente já pode adiantar, né, é que muito provavelmente eles terão que se dirigir, né, até os polos, né, onde estão inscritos, e que eles devem apresentar, então, esses trabalhos, normalmente 10 a 15 minutos, também essas questões serão explicadas com mais detalhes depois, né, mas que o importante é que eles sejam cientes já que terão que fazer, né, a apresentação dos trabalhos, e os professores da banca normalmente participam também por webconferência. Então, a gente faz uma organização em 3 pontos, né? O aluno no polo, vai estar acompanhado do tutor, né, que vai até o polo, o professor orientador, né, que vai participar, então, via webconferência. Também é importante deixar claro para eles desde já, né, que a presença do orientador é obrigatória, para que eles já conversem com os orientadores sobre essas datas, né, expliquem, né, o modelo de defesa, e também, daí também em outro ponto, temos a banca. Normalmente, a gente tenta fazer com que a banca, né, quando são todos professores de Ponta Grossa, participe dos estúdios do NUTEAG, de Ponta Grossa. No passado, a gente conseguiu que funcionasse dessa forma. Então, somente o orientador participava né, de outro ponto da sua casa. Muitas vezes o orientador era o tutor, então acabava facilitando, né, essa questão, e a banca participava dos estúdios de Ponta Grossa e ia pessoalmente, né, porque nas últimas edições a gente teve que realizar uma força-tarefa entre tutores, professores formadores, coordenadores, professores pesquisadores conhecidos, né, para que a gente pudesse dar conta de todas essas bancas nesses dias específicos. Então, só para explicar para vocês como que se dá essa lógica. Logo vou conseguir sentar com a coordenação para a gente poder pensar exatamente quais serão essas datas. Tá? Mas, por enquanto, é bom que a gente explique para os alunos, então, que é do dia 1º ao dia 21 de agosto, e que eles precisam obrigatoriamente, né, dirigirem seus polos. Há também a opção, acredito que a gente vai manter essa opção de, se os alunos, caso fique mais perto para eles, que eles vão até o EPG para defender. Tá? E aí, nesses casos, eles podem marcar, né, no dia que eles podem, que a banca pode, entre o dia 1º e o dia 21, e a banca pode ocorrer de forma presencial, né, de forma integral, todos os professores e os orientadores presentes, ou quando há necessidade, pode ser só os alunos, o aluno e o orientador presente, e os pareceristas via web. Né? Daí, nesses casos, a Letícia deixa sempre a ata preparada, já deixa uma sala reservada, e essas webs podem acontecer, então, de uma forma presencial. Em muitos casos, principalmente nessa edição, que né, tem polos que são mais longes e tem muito aluno que não é, né, desses polos, eles acabam preferindo, então, defender contatos. Então, por favor, repassem para eles também essa informação.
Tá? Conforme eu fui falando, se vocês forem tendo alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, vão escrevendo. Tá? Pois é, isso também aconteceu, Dani, nos outros anos. Isso vem acontecendo tanto nas webconferências dos professores, tanto no momento das defesas, né? Algumas defesas tiveram que ser cortadas, a gente teve que ficar esperando, outros reclamaram porque tinha evento na cidade e carro de som que acabou atrapalhando, mas acho que o problema maior mesmo é essa questão da conexão. Então, se a gente for manter esse modelo mesmo, tem que conversar com a coordenação para que eles possam entrar em contato com os tutores presenciais, para que eles possam verificar bem essa questão da conexão antes. Porque tentei até pensar em outra solução, tentar trazer esses alunos para cá, mas eu não sei se isso é possível, não sei se isso é viável financeiramente, né? Teria que ser uma questão a ser conversada, mas eu vou repassar essa questão sim para a coordenação, porque é uma questão que sempre dá problema. Não é a primeira vez, e nos outros polos também acaba acontecendo. Vou deixar que eu já anotei e vou passar isso. Tá? Bom, então já falei sobre as datas. Então, isso, sobre os pareceristas, era isso que eu ia dizer agora, né? Desde as 2 edições, a gente tem escolhido, sim, os professores pareceristas. Por quê? Porque em algumas edições passadas, os alunos eles podiam escolher tanto os orientadores como os pareceristas. E aí a gente não conseguia ter muito controle sobre a qualidade dos trabalhos. Né? Muitas vezes eram alunos de outras áreas, né? Nesse caso, nessa edição, por exemplo, a gente tem muitos alunos da pedagogia, por exemplo, né, que não tem essa intimidade, né, com o universo, né, com o aporte teórico, metodológico, conceitual da história. E aí, né, por mais que a gente sempre peça para que, de alguma forma, elas ensinam essas discussões que são realizadas nas disciplinas no trabalho, né, a gente verifica muitos casos assim que são problemáticos no momento do final, no momento da defesa. Então, por conta dessas questões, a gente tem escolhido, sim, os pareceristas. Até a gente já pediu, né, os orientadores que, caso não fizessem parte daquela lista, para que enviassem os nomes dos orientadores que se fossem de outras instituições, para que a gente pudesse salvá-lo. Muitos fizeram isso. Alguns eu vi que não fizeram, que acabaram convidando orientadores, né, de fora, que são de áreas completamente diferentes, e que o maior problema, né, nesses casos é que alguns não têm experiência nenhuma com orientação, né, nunca orientaram, então são casos ainda que eu tenho que resolver, mas não são muitos, são 2 ou 3. Mas então, nessa questão da escolha dos pareceristas, nós e a coordenação, né? E nesse momento a gente sempre pede ajuda para os tutores, né? Normalmente, até quando vocês orientam os trabalhos, para que nos ajudem nessa questão da indicação e do convite dos pareceristas, né? Caso conheçam algum amigo, algum colega, algum professor que trabalha com a temática e que esteja disposto a participar da defesa, né? Porque são muitos trabalhos para orientar, e muitas vezes a gente acaba tendo que participar de bancas que a gente não tem, né, muita afinidade com o tema, por conta, né, desse número muito grande de trabalhos. Então, né, caso vocês, né, já queiram ir pensando em possíveis pareceristas para os trabalhos que vocês orientam, ou para os trabalhos, né, que vocês conhecem, que vão sendo desenvolvidos, é de grande ajuda, né, um pedido que eu já faço para vocês desde já. Sim, são temas bem específicos, né, difíceis que a gente dê conta entre tutores e professores formadores, de orientar todos eles. Então, se puderem pensando nessas questões, ajuda bastante. E também a gente precisa deixar, eu já falei isso para os alunos, falar na web, mas também peço para que vocês falem, que nós escolhemos os pareceristas. Muitas vezes, alguns deles têm vontade de que algum professor específico participe da banca, né? Tem muitos casos de alunos aqui com mestrado, né? Ou que, né, já tem trabalhos sendo desenvolvidos em outras instituições, vêm sendo orientados por, né, professores da área. Então, nesses casos, é lógico que quando o aluno quer escolher, ele quer indicar, ele já tem possível nome, é lógico que nesses casos é permitido. Então, você pode orientar que caso eles queiram indicar alguém ou conheçam algum nome, para que eles né, entrem em contato, passem um e-mail dessa pessoa, e aí a gente, né, viabiliza o processo, faz a mediação nesse processo. Okay? Mas eu vou avisá-los certinho sobre isso na webconferência do dia 5, ok? Aí, eu acho que vocês já viram que na atividade,
né, que é a única atividade da disciplina, que é a postagem do artigo mesmo, tem dois outros arquivos, né, que eles são obrigados a postar quando do trabalho, quando forem postar o artigo. Então, o primeiro deles é uma carta de ciência do orientador, né, porque isso já nos dá um respaldo de que, bom, então, o orientador realmente acompanhou o trabalho, tem conhecimento do que está sendo feito. Infelizmente, a gente tem casos, né, de má fé, em que o aluno já acabou postando o trabalho com o nome do orientador, porque tinha conseguido a carta de anuência lá no início, mas depois não tinha, né, mantido contato novamente com o orientador, e o orientador nem sabia que o aluno tinha postado o trabalho. Então, a gente sempre, agora, então, como pré-requisito, então, para que o artigo seja lido, para que o artigo seja repassado para a banca, né, existe essa obrigatoriedade do aluno postar essa carta de ciência do orientador. O modelo já está disponibilizado na plataforma, então ele só tem que, né, enviar para o orientador assina, e eles precisam postar de novo, né, é uma carta em que o orientador declara que conhece o trabalho, que concorda com a versão que está sendo postada. Então, eu peço também para que vocês avisem eles, também vou avisar, de que os artigos só serão encaminhados para a banca, só serão avaliados quando existir também, né, juntamente com a postagem do artigo, a postagem dessa carta. E aí também existe também um aviso lá na atividade 2, no trabalho final, que na última folha do trabalho final, eles deverão postar uma declaração de compromisso ético. O modelo também já está lá, desde o ano da edição passada, a gente tem feito isso, que é uma declaração em que eles atestam, né, de que eles não estão cometendo nenhum tipo de plágio, né, não tem essa palavra, mas em que eles atestam, então, que o trabalho é deles mesmo e que todas as citações, sejam elas parafraseadas, sejam diretas, elas estão sendo citadas, né, essa é uma medida também que a gente encontrou para coibir o plágio e para que caso, né, algum trabalho acabe passando, né, porque a gente também não dá, infelizmente, às vezes não consegue dar conta de tudo. Infelizmente nunca aconteceu, já aconteceu de conseguir identificar antes de ir para a banca, e aí, né, acabar excluindo esses alunos, né, dessa edição. Mas pode ser que passe, às vezes, e aí, para que não, né, a gente não tenha problemas, nem os professores orientador, nem os tutores, nem os formadores, nem a instituição, nem o departamento, a gente coloca essa carta que o aluno se responsabiliza integralmente pela redação do trabalho. Então, também peço para que vocês avisem eles já, que no arquivo final, então, deve constar essa carta, então, que eles declaram esse compromisso ético, né? Tudo isso é bom a gente sempre avisando antes, para que no final, né, não tenha problema com essas questões. E aí, também tem a questão do modelo, da formatação do trabalho. Então, também, desde umas 2 edições, mais ou menos, a gente antes deixava essa questão um pouco mais livre, dizia para que os alunos seguissem as normas, né, da BNT, mas isso é muito abrangente, é muito genérico. E aí cada aluno acabava fazendo um uso específico, a gente não tinha como cobrar muito depois. Então, há 2 edições já, a gente utiliza o modelo da revista Ateliê de História. Até porque, né, muitos dos trabalhos, os trabalhos que tiram nota igual ou superior a 9, depois passam por uma nova seleção, né, para serem publicados, possivelmente publicados na revista. Então, a gente tem utilizado essas normas. Antes da web, do dia 5, eu já tenho isso das últimas edições, mas ainda não postei, né, estava esperando a disciplina andar um pouquinho mais. Eu vou postar, então, um arquivo na plataforma com quais são essas normas, né, de uma maneira bem especificada, bem pontual. Letra, espaçamento, margens, forma de citação, como as referências devem ser realizadas, né, para que depois também eles não tenham espaço para dizer que essa questão não foi bem definida, né. E aí condicionar também a avaliação à utilização da formatação obrigatória. Também essa é uma questão que eu peço para que vocês, né, cobrem deles. Eu já deixei bem claro, nas últimas webs eu vou deixar de novo para eles, que nesse momento o tutor, ele não tem, né, mais a função de corrigir as atividades, né, porque isso é uma questão muito mais, então, entre o aluno e o orientador, né,
e até porque seria uma sobrecarga para vocês, mas que eles, caso queiram ir postando os artigos antes, para que vocês possam ir dando uma olhada na questão de formatação. Claro que eu não vou ficar corrigindo trabalho por trabalho, né? Mas caso eles tenham alguma dúvida, que postem, perguntem, né? Olha, é essa a formatação mesmo, é isso que eu estou utilizando. Ou se caso também queiram, né, conversar sobre alguma indicação de leitura, por exemplo. Então, já deixei claro para eles que essa é a, né, função dos tutores e de nós, professoras formadoras, também nesse final, né? Que nós não vamos corrigir o trabalho no sentido de atribuir a nota, mas de ajudar nessas questões, né, de formatação, de possíveis indicações, né? Mas que o processo mesmo deve ocorrer entre eles e os orientadores. E aí, já aproveito o gancho, para dizer que, então, para que vocês insistam com eles nessa questão do contato com os orientadores, né, para que não deixem, muitos fazem isso, para falar com o orientador lá 15 dias antes de postar o artigo e mandem apenas a versão final, né, que retomem isso. Caso tenham deixado de falar com os orientadores nas férias, para que retomem o contato e enviem, né, o que tem pronto. Na próxima semana, eu estava esperando conseguir terminar de organizar essas questões de orientação. Eu vou enviar um e-mail, né, faço isso todas as edições, para todos esses orientadores, porque tem alguns orientadores que nunca participaram, e não sabem como funciona exatamente o processo. Então, eu vou enviar um e-mail para eles, explicando, né, como que se dá essa banca, como que eles participam, quais são os prazos, quais são as datas. Eu também peço que vocês avisem os alunos, né, de vocês, para que eles avisem os orientadores, então, que a gente vai entrar em contato via e-mail, explicando todas essas questões. Os orientadores também, né, sempre se perguntam, né, como que se dá esse processo, como que eu devo proceder, como que os alunos devem entregar, então a gente manda um e-mail explicando todas essas questões para eles. Okay? Deixa eu pensar, eu acredito, bom, temos mais uma questão ainda, sobre os trabalhos, né, que a gente vem conversando por mensagem também no fórum de tutores, sobre os trabalhos sem orientação. Então, eu postei para vocês lá uma lista, né, dos trabalhos que estavam sem orientação. Felizmente, vocês sabem, né, normalmente esses trabalhos são os que mais têm problemas, né, que acabam sendo, né, que os orientadores acabam desistindo desses trabalhos, ou que os alunos não conseguem resposta, ou tem uma resposta negativa, né, por conta da fragilidade, né, de algumas questões, né, desses trabalhos. Então, são os trabalhos que a gente tem mais problema mesmo. Então, eu fiz aquela lista. Felizmente, muitos desses casos a gente conseguiu resolver. Eu vou postar hoje ou amanhã para vocês quais nomes daquela lista a gente conseguiu encontrar orientadores, né, nos últimos dias, mas deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 trabalhos que faltam, lendo aqui na lista, né, que faltam encontrar orientação. Não é um número tão grande, né, tendo em vista que a gente tem 130 alunos hoje. Acredito que desses 30 a gente pode perder alguns ainda, né, que acabam não conseguindo finalizar o TCC em tempo, ou que acabam reprovando alguma disciplina do reaproveitamento, mas esse número não tende a baixar muito mais agora. Grande baixa se dá ali entre o primeiro e o segundo semestre, então 14 não é um número muito grande. Aí a coordenação pediu para eu mandar para eles esses nomes, já mandei, e aí nos próximos dias eles esperam de tentar, né, encontrar possíveis orientadores. Mas, né, durante esse processo a gente pode também ir pensando, né, a maioria de vocês já indicaram possíveis pareceristas, ou até mesmo se propuseram a orientar esses trabalhos, né. Então, eu acho que falta poucos casos para serem resolvidos. Então, eu estava aguardando essas questões resolvidas para que eu pudesse escrever para esses orientadores explicando essas questões mais pontuais. Hoje mesmo eu vou publicar para vocês. Okay? Bom, eu acredito que eram essas as questões, né? Essa é uma web bem mais geral, a gente não precisa ficar se alongando nesses informes. E conforme o semestre, né, for andando, a gente vai conversando e resolvendo possíveis problemas, enfim. Okay? Tem alguma questão? Será que eu não falei? Ou alguma sugestão? Enfim. Marilyn, sim, eu esqueci de falar. Até na semana passada eu mandei um e-mail para a Franciele, né, que é uma das editoras da Ateliê,
porque na última edição da revista foi publicado apenas um artigo da última edição, mas a gente teve muitos artigos legais, assim, e essa é até uma das justificativas que eu sempre utilizo para defender a especialização, né? Quando as pessoas dizem, não, mas né, os alunos são fracos, muitos não têm diálogo com a história, mas a primeira grande questão, né, que eu sempre penso é que na própria licenciatura, no próprio bacharelado, né, de 30 a 40 alunos que entram, poucos acabam, nem todos acabam defendendo, nem a metade da turma, pelo menos quando eu de graduação foi assim, outras turmas que eu acompanhei depois também, e dos trabalhos que foram defendidos, né, não eram todos, então, né, super trabalhos que, né, seriam indicados para publicação, de continuação de pesquisa. Então, na especialização a gente tem o mesmo cenário, não é um cenário exclusivo da especialização, mas é um cenário que a gente percebe na graduação presencial como um todo, também, né, e nesses saem muitos trabalhos bons, foi o caso da última edição. Tem pelo menos 10 ou 12 trabalhos que tem alunos assim que não querem nem publicar na ateliê, que estão esperando para publicar em revistas melhores, né, com qualis, né, mais alto, né, e além disso a justificativa de que a gente está, de certa forma, então, conversando e levando, né, essas disciplinas para professores, né, de áreas que não teriam como acessar uma pós-presencial. Então, acredito que o grande mérito, não sei se vocês concordam, mas acaba sendo esse. Então, vale a pena a gente continuar insistindo nessas questões. Na pós, na especialização e numa próxima edição. E aí, então, eu mandei um e-mail para ela com essa lista, né, de trabalhos, e aí, na próxima edição da revista sai. Então, se alguém de vocês orientou algum trabalho, sabe de alguém que orientou com nota igual ou superior a 9, não são todos publicados, né, no espaço de seleção, conforme, né, qual vai ser o dossiê da revista, mas a maioria deles, da última edição, vão ser publicados. Foram, né, trabalhos muito significativos. Nessa edição continua da mesma forma. E aí foi bom fazer essa pergunta, porque eu lembrei de mais uma coisa. A gente precisa orientar os alunos, então, para que depois da banca, caso eles tenham tirado, então, nota igual ou superior a 9, para que eles automaticamente insiram os trabalhos na ateliê de história. Porque daí depois a Fran vai fazer a seleção lá, já tem os trabalhos, já tem o artigo submetido, já tem o e-mail dos pareceristas, do orientador. Então, continua tendo essa possibilidade e eles precisam postar na plataforma. Não precisa postar todos, como era antigamente, que agora faz o envio direto por e-mail para a banca, mas precisa postar os que tirarem nota igual ou superior a 9. Beleza? Mais alguma coisa que vocês lembraram? Acho que não, né? Acho que era isso que eu tinha que falar e conforme forem aparecendo mais questões, a gente vai conversando. A data, já tem uma data, né, marcada para o encontro presencial, que é dia 9 e 10 de junho. Né? Preciso conversar com a coordenação se essa data realmente vai ser mantida, mas eu acredito que sim. Né? E é esse encontro que os alunos precisam obrigatoriamente, né, se dirigirem até Ponta Grossa. Então, e é nesse encontro que a gente faz, então, mais discussões então, voltadas para essa formatação dos trabalhos, das bancas, ok? Marilyn, tá bom. Eu também estou encerrando aqui, acho que a gente conversou sobre todas as questões, e aí agradeço muito a presença, eu sei como que a semana é corrida, todo mundo tem seus afazeres, e aí vocês, né, perderam de estar aqui comigo. Para mim também é bom, porque eu tenho esse retorno, né, de conversar com vocês. E é isso. Obrigada, um abraço para todos. E até mais. Até, tchau. Suporte, finalizei já, se quiser encerrar a gravação. Agradeço pela ajuda, deu tudo certo. Depois só peço para que a gravação seja postada quando estiver disponível. Ok? Obrigada e um abraço.